Olá, tudo bem? E aí, como é que tá sendo teus estudos com relação aí às tuas emoções, aos teus sentimentos? Foi difícil para você? Tem dúvidas? Pode ficar à vontade para deixar suas perguntas aí para mim, tá bom? É importante que você se analise, tá bom? Comece esse seu processo de análise, de entrar em contato com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Não tenha medo nem vergonha de, às vezes, identificar alguma emoção, algum sentimento mais negativo. Faz parte do processo, faz parte do desenvolvimento. E é importante que você já, nesse início, já se analise e anote. Tente se identificar lá dentro da escala de Hawkins qual tem sido a sua média, qual é a média das suas emoções e dos seus sentimentos, para que você possa acompanhar o seu progresso, tá bom? Porque não se preocupe que você vai melhorar. Se hoje tá ruim, amanhã vai estar um pouquinho melhor e cada dia um pouquinho melhor, tá bom? Bom, então, com relação às emoções e aos sentimentos, nós vimos que as emoções nós não temos controle, elas são uma reação do nosso corpo a determinado acontecimento, e os sentimentos nós conseguimos controlar. Então, por que fazer essa diferenciação? Porque a pergunta é errado eu sentir uma emoção ou um sentimento negativo? Não, não é errado. Mas eu senti um sentimento negativo relacionado a determinado fato, a determinado acontecimento, vai resolver a minha situação? Não, né? Então a questão é como eu vou me sentir com a situação que aconteceu. Porque se eu tive uma emoção, uma reação a determinado fato, a determinado acontecimento, por exemplo, teve um falecimento, perdi alguém da minha família. Fiquei muito triste. Tudo bem, faz parte. Inclusive, dentro da medicina chinesa, é feito toda uma análise, uma explicação de que os órgãos têm ressonância com determinadas emoções, que inclusive essas emoções ajudam a nutrir esse órgão. Então, por exemplo, a tristeza, ela nutre o pulmão. Então, já pensou, se eu passo por um fato triste e eu não sinto tristeza, alguma coisa está errada e o meu pulmão vai sofrer essas consequências. Mas essa tristeza, ela precisa de um tempo para acontecer. Então, no caso de um luto, por exemplo, o normal é de 2 a 3 meses. Então, o meu pulmão lida com essa situação, com essa tristeza, durante esses 2 ou 3 meses. Se passou desse tempo ou se eu não sentir tristeza, isso vai gerar uma desregulação no meu corpo. E isso está bem explicado dentro da medicina chinesa. Então existe um equilíbrio de metabolismo mesmo com relação a, inclusive, às emoções negativas. Ok. Dentro desse período de 2 ou 3 meses, eu preciso ressignificar essa situação. Como é que eu vou me sentir daqui para frente? Então não quer dizer que você não pode ter lembranças, que você não pode sentir saudades, né? Nesse exemplo que eu usei de ter perdido alguém da família. Mas e agora? Sua vida continua? Você precisa dar sequência na sua vida. Então como que você vai escolher se sentir daqui para frente? E é essa que é a diferença. Então, essas emoções e esses sentimentos negativos, eles nos levam a fazer uma alteração em coisas que não estão caminhando muito bem na nossa vida. Então, a gente precisa parar, sentir, tentar identificar o que estamos sentindo, porque muitas vezes a gente está desconfortável e nem sabe o que é que está sentindo. Então, identificou o que está sentindo. Para pensar, por que eu estou sentindo isso? Estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza, estou sentindo frustração, estou sentindo medo. Por que é que você está sentindo isso? E aí, com essa compreensão, você consegue, de repente, achar um outro significado para esse sentimento. Dentro desse prazo que a gente considera saudável, que a gente não considera patológico daquela emoção e daquele sentimento no seu corpo. Então a questão é como eu escolho me sentir diante dos fatos, tá certo? E aqui entra já também, por isso que eu digo que esses elementos eles se misturam. Porque aqui já vai tentar entrar um controle da mente. O ar vai querer dominar essa água. Então a sua mente não vai querer que você entre em contato com sentimentos, com emoções, ainda mais que sejam sentimentos e emoções negativos. Mas lembre que a gente está aqui trabalhando para assumir as rédeas da nossa vida. E a mente é uma das coisas que a gente precisa saber controlar.
né? Então, assim, essa questão também da correria do dia a dia, muitas vezes a gente não tem esse tempo de parar e sentir o que a gente tá sentindo realmente. A mente nos leva a outros lugares, né? O que eu tenho que fazer, o que eu fiz, daqui um ano, minhas férias, um final de semana, e a gente não para no aqui e agora para sentir. Até porque, para sentir realmente, a gente precisa acalmar a nossa mente. A gente precisa atingir aquelas ondas alfa na nossa mente. E isso a gente precisa estar realmente no comando, no domínio, para não permitir que a nossa mente nos leve para outros lugares, tá? E a partir dessa reflexão do que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, eu posso escolher dar um novo significado. Então, por exemplo, perdi alguém, ok? Não é a minha tristeza que vai trazer a pessoa de volta. Então, eu preciso agora ser feliz em nome da pessoa, honrar aquela vida da pessoa, né? Enfim, aí dentro das ideologias e das crenças de cada um, vai ser necessário ressignificar esse acontecimento, né? E assim acontece com tudo. Ok, fiquei frustrado. Por que eu fiquei frustrado? Ah, porque eu queria ir em tal lugar e não pude. Ok, então se eu não posso ir, eu vou tentar fazer outra coisa, eu vou tentar ir para outro lugar que eu possa ir. Então, e aí, usar essa energia negativa para mudar a situação, mas eu escolher me sentir diferente. E assim eu ir aprendendo a dominar os meus sentimentos. Porque se a gente está falando em atração, se eu estou vibrando frustração, raiva, medo, culpa, é essas situações negativas que eu também vou atrair. Então, se permita sentir, mas se dê um prazo para você poder olhar para aquilo, compreender, ressignificar, liberar e se conectar com emoções e sentimentos mais negativos. Isso também é um exercício, não é uma coisa que se aprende, que se faz de uma hora para outra, mas a partir do momento que você começa a criar consciência dos seus sentimentos, das suas emoções, a entrar em contato com tudo isso, vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, não desista, continua, que você está no caminho, você está no caminho certo, vai fazendo as meditações, vai trabalhando no perdão, que você vai ver que a partir de um tempo tudo vai começar a ficar mais colorido para você. Sua vida vai ser mais alegre, mais feliz, mais abundante, da forma que você realmente merece, tá bom?